Eterno Deus, maravilhoso Senhor, Tu és bom, Tu és grande, Tu és Deus de poder e glória. E nós reconhecemos, Senhor, que somos inteiramente necessitados de Ti. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida nesta tarde, cada um dos Teus filhos que estão acompanhando esta programação, Senhor, que tem buscado através do louvor um alívio para a alma, que tem esperado uma palavra da Tua parte, Senhor, para buscar uma direção na sua vida. Assim, Senhor, fala conosco pela Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é viva e é eficiente para resolver todos os problemas. Nós pedimos nessa tarde, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um fim de semana chegando e espero que você esteja bem com a sua família, com os seus, que você possa aproveitar bem este fim de semana, principalmente e buscando a presença de Deus, reunindo a sua família, falando um pouco sobre o amor de Deus, a palavra de Deus, estando na casa do Senhor, buscando aprender mais da parte de Deus, e espero que você encontre a paz que o mundo não dá, mas que o Senhor Jesus Cristo tem para nos dar, a paz que excede todo o entendimento. Quero mandar um abraço para todos os irmãos ali de Pedra Branca, que sempre acompanham a programação, como também quero estender esse abraço para o missionário Marcos Soares. Agora há pouco o irmão Bolívar falou aqui e mandou um abraço para o irmão Marcos Soares, nosso missionário Marcos. Deus abençoe ele e a sua família. Sempre lembro do missionário Marcos Soares e tive o privilégio de tê-lo como meu tutor espiritual ali no Croatá 2 durante muitos anos. Ele foi o nosso presidente de mocidade e lembro das vigílias que ele realizava com a mocidade, era muito bom. Como também os evangelismos, né, que ele realizava ali no bairro, envolvia a mocidade e ele levava todos os jovens para evangelizar de casa em casa. E tivemos o privilégio de evangelizar todo o Croatá 2 ali, aquela região, aldeia. Na época que o Marcos estava conosco no Croatá, ele sempre estava incentivando e motivando a cada um de nós a estarem evangelizando. Um abraço para o missionário Marcos e para a irmã Neila, Caleb e os bebezinhos do Marcos ali. Que o Senhor esteja restaurando a saúde do nosso irmão e logo estará de volta ao trabalho que ele tanto gosta de fazer, que é ganharmos para o reino de Deus. Quero nessa tarde ler uma palavra da parte de Deus no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, uma passagem bem conhecida, é uma rápida reflexão da palavra. Lucas 17:11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você já parou para observar o quanto o ser humano tem a dificuldade de reconhecer e agradecer a Deus pelo que Ele faz em seu favor? Já parou? Analisando a sua própria vida, analisando a nossa própria vida, nós observamos exatamente isso. Nós temos uma grande dificuldade em reconhecer que Deus
tem poder para fazer por nós o que nós não podemos. E temos dificuldade de agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Esta é uma história bastante conhecida. Jesus ia a Jerusalém depois de ter passado pela cidade de Samaria e da Galiléia. Ele chega em uma certa aldeia e diz o texto que saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Ora, esses homens leprosos, eles não se aproximaram de Jesus porque, na verdade, eles não podiam por conta da lepra, pois eles eram tidos como imundos, excluídos do convívio social. Eles estavam em um isolamento social, algo que nós estamos hoje tão habituados a fazer, né? Esses homens aqui estavam em isolamento social por conta da lepra. A lepra que era tão contagiosa que eles deveriam ficar totalmente isolados da sociedade, isolados da família, isolados do convívio. E eles estavam ali, mas eles viram que de longe Jesus estava passando. E eles saíram ao encontro e pararam de longe. E eles gritaram, levantaram a sua voz, falaram a todo pulmões, e eles reverberaram e disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles clamaram e pediram, imploraram a Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia deles. Eles estavam reconhecendo naquela palavra, ao dizer, tem misericórdia de nós, nós sabemos que merecemos estar passando por isso, mas não nos castiga pelo que merecemos, mas antes se apieda de nós e nos dá mais uma chance. Era isso que eles estavam dizendo. Porque misericórdia quer dizer exatamente isto, é receber uma punição por aquilo que merecemos. E ao invés disso, não receber o castigo ou a punição. Então aqueles 10 leprosos, a uma só voz, eles tiveram esta atitude de clamar, de pedir, de implorar por misericórdia a Jesus. Eu creio que esses homens eles já tinham ouvido falar de que Jesus tinha grandes poderes para fazer grandes milagres, sinais e maravilhas. Eu creio que esses homens, quem sabe algum deles já tinham até mesmo presenciado Jesus curando cegos, curando aleijados, realizando milagres como a multiplicação dos pães. Quem sabe algum desses homens tivessem presencialmente contemplado Jesus realizando os milagres, os prodígios que ele realizou naquele período. Então, quem sabe quando um deles ou alguns deles ouviram e viram que Jesus estava se aproximando, eles disseram: vamos clamar, vamos gritar, vamos falar em alta voz que este Jesus, ele vai passar aqui e quando ele nos contemplar, ele vai fazer alguma coisa por nós. Já que ninguém pode fazer nada por nós, Jesus está passando e ele pode muito bem fazer algo por nós. E diz o texto que Jesus, vendo-os, disse-lhes: olha, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Porque esta era a regra que havia entre os judeus quando da situação em que alguém adoecesse de lepra e ficasse purificado, essa pessoa ia até o sacerdote para que ele averiguasse a situação e se fosse comprovada a cura, aquela pessoa estava liberada para o retorno ao convívio na sociedade. Então, observe que para ir até o sacerdote, a pessoa tinha que já estar, pelo menos, sem os sintomas da lepra. Então, aqueles homens ouviram o que Jesus disse, e o que Jesus disse para eles foi: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E aconteceu que eles saíram daquele lugar que estavam e foram aos sacerdotes. E diz o texto que eles ficaram limpos. Os 10 ficaram curados. Quem sabe do momento em que Jesus deu a ordem para que eles fossem até o sacerdote,
E do momento que eles saíram do lugar que estavam até chegar ao sacerdote, foi nesse intervalo que eles ficaram curados da lepra, ficaram purificados da lepra. E ao chegarem até os sacerdotes, eles já chegaram completamente curados, completamente limpos. Chegaram e se mostraram aos sacerdotes e ficaram limpos, ficaram curados. Agora, qual foi a ação desses homens diante do milagre que eles receberam? Eles estavam em uma situação de imundície, de doença, de lepra, de sujeira. Eles estavam separados, isolados da sociedade, do convívio com os seus familiares, com os seus amigos. Agora, de repente, Jesus passa por ali e eles clamam a Jesus por misericórdia, e Jesus direciona eles aos sacerdotes e eles ficam curados. Ora, nós deveríamos imaginar, e até se nós não conhecêssemos o texto, nós iríamos dizer: ora, esses homens correram e retornaram todos até a Jesus e ficaram muito gratos a Jesus. E passaram a seguir a Jesus, largaram tudo para ser discípulos de Jesus. Foram testificar do poder, do milagre que Deus em Cristo realizou na vida deles. Foi nada disso que aconteceu. O texto diz que esses 10 homens que foram curados, eles foram curados, e diz o versículo seguinte, o versículo de número 15, que apenas um deles, vendo que estava são, que estava curado, voltou para glorificar a Deus em alta voz. Observe que o texto diz que um deles voltou. Onde ficaram os outros 9? Para onde foram os outros 9? Será que pelo menos os outros tiveram a humildade de reconhecer que foi Jesus que os curou? Quem sabe os 9 até nem mesmo reconheceram isto. Quem sabe aqueles 9 até mesmo acharam que eles foram curados porque fizeram um esforço de sair do canto que estava e irem até o sacerdote. Quem sabe atrelaram a sua cura ao seu próprio esforço humano. Quem sabe aqueles 9 não voltaram porque eles disseram: não, nós fomos curados, mas foi apenas uma coincidência. Não foi Jesus que nos curou. Nós tivemos uma ação e por conta da nossa ação fomos recompensados pela nossa atitude. E sabe, eles atribuíram a sua cura ao esforço físico que fizeram para chegar até ao templo, para se mostrarem ao sacerdote. Ou quem sabe mesmo associaram a sua cura ao fato deles serem cumpridores da lei de Moisés, e por cumprirem aquele rito de se mostrarem ao sacerdote, eles foram curados. Então, por essas questões ou por outras questões que podemos aqui analisar, aqueles 9 homens não reconheceram a glória de Deus e o poder de Deus que receberam na sua vida. Você já parou para analisar que ainda continua sendo da mesma forma? Quem sabe você deve até conhecer alguém que Deus fez um grande milagre na vida, alguém que estava até mesmo desenganado, no leito da morte, e quem sabe os médicos disseram: você não tem mais jeito. Aquela pessoa veio para casa apenas para esperar a hora de morrer, e Jesus realizou um milagre, aquela pessoa foi curada, e mesmo assim ela não reconhece o que Deus fez na vida dela. Já aconteceu um caso comigo, eu conheço uma pessoa que Jesus fez um grande milagre na vida dela. Ela foi curada, ela estava desenganada pelos médicos. Jesus curou, mas mesmo assim essa pessoa até hoje não reconhece que foi o Senhor que realizou o milagre na vida dela. Mas isso não acontece apenas com ela, ou como aconteceu com esses leprosos. Isto é inerente de nós, seres humanos. Nós temos dificuldade de agradecer a Deus.
de reconhecer que somos dependentes de Deus. Nós temos dificuldades de glorificar a Deus em alta voz, a todo pulmões, pelo que Ele fez por nós. Temos dificuldade de reconhecer que Deus, Ele tem o domínio sobre a nossa vida, e que se não fosse Deus, nós não estaríamos vivos hoje, não teríamos acordado hoje pela manhã. Quantas das vezes amanhece o dia, nós despertamos, acordamos e não temos nem mesmo um tempo para agradecer a Deus pelo dia que se inicia, pelo milagre de se acordar, de levantar-se e ir até o trabalho, nem mesmo fazendo uma pequena prece, uma oração de gratidão e dizendo: Senhor, obrigado, porque mais um dia o Senhor me dá a oportunidade de abrir os olhos, de acordar, de respirar, me dá a oportunidade de sair para trabalhar, para voltar para casa, de estar com a família. Nós somos ingratos. Esta é a realidade. Nós somos ingratos, seres ingratos, que nós temos grande dificuldade de agradecer, mas temos grande facilidade de murmurar, de reclamar. Quem sabe se esses 10 homens aqui tivessem ido até o sacerdote e não tivesse acontecido nada com eles, se eles não tivessem recebido a cura, quem sabe todos os 10 voltariam para reclamar com Jesus. Com certeza os 10 voltariam e diriam: Jesus, tu nos fez de besta. Jesus, tu nos fez andar até o sacerdote. Chegamos lá do jeito que saímos daqui. Nós chegamos lá doente do mesmo jeito. Recebemos uma repreensão do sacerdote. Ele nos colocou de volta para cá. E nós voltamos aqui para reclamar contigo. Por que é que tu fizeste isto conosco? Nos mandaste até o sacerdote e nada aconteceu. Com certeza os 10 tinham voltado para reclamar. Mas como ocorreu ao contrário, como eles foram curados, logo eles se esqueceram do que Deus fez por eles, através de Jesus. Isso ocorreu também com o povo de Israel lá no deserto, quando Deus realizou grandes sinais, grandes maravilhas, grandes prodígios. Deus libertou o povo das garras de Faraó. Deus trouxe as 10 pragas sobre o Egito. Deus fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho. Na hora que eles chegaram no deserto e na hora que encontraram a primeira dificuldade, a primeira ação daquele povo foi reclamar com Moisés, dizendo: por que foi que tu nos trouxestes aqui, Moisés, para morrermos neste deserto? Era bem melhor ter ficado no Egito, comendo cebolas amargas, pepino e ervas amargas. Era bem melhor ter ficado lá. Olha, eles esqueceram dos grandes feitos que Deus tinha realizado na vida deles e por eles. Então, está inerente da nossa alma termos dificuldade de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Não apenas simplesmente pela cura física, porque Ele pode curar, e Ele cura quando Ele quer. Mas coisas diárias que acontecem conosco, livramentos que nós nem vemos, mas o Senhor está nos dando. Livramentos de morte, livramentos de enfermidade. O Senhor realiza todos os dias grandes coisas por nós. O salmista, ele tinha esta virtude em dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós nos alegramos. Nós precisamos parar de reclamar ou de ser ingratos e passarmos a ter uma ação diferente diante de Deus. Reconhecer que só estamos de pé porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles 9 homens simbolizam o retrato da nossa geração. A geração que é marcada pela ingratidão. A geração que quer receber a cura, mas não quer glorificar a Deus. É exatamente a geração que nós vivemos. Nós queremos receber o milagre, queremos receber a cura, queremos receber a bênção, mas nós não queremos glorificar a Deus. Nós não queremos voltar glorificando a Deus em alta voz.
Interessante isso aqui. O homem, aquele único homem que voltou, ele voltou com duas atitudes. Ele voltou glorificando a Deus, reconhecendo que a glória, o poder, a majestade, a soberania, o domínio pertence ao Senhor. E ele voltou fazendo isto em alta voz, ou seja, ele voltou anunciando, ele voltou falando, proclamando que Deus é poderoso para fazer por nós além do que pensamos ou além do que imaginamos. Aquele homem teve duas ações que estão em falta nos nossos dias: reconhecer que dependemos de Deus para viver nesta terra e testificar das suas maravilhas e do que Ele é capaz de fazer por nós. Estamos convivendo com a escassez nesta geração de homens que glorifiquem a Deus. Os homens são egoístas, amantes de si mesmo, como disse o apóstolo Paulo. Homens que não querem dar glória a Deus, mas que querem a glória para si. São egocêntricos, são homens que querem receber o aplauso, a fama, que querem ser o centro das atenções. E uma outra escassez que há nos nossos dias é que estamos esquecendo de anunciar em alta voz que Deus é o Senhor de todo o universo, que Deus é aquele que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Ele tem o controle de tudo o que está acontecendo. Ele não perdeu o domínio da existência humana. Ele está no controle de toda a história humana aqui na Terra. Nós esquecemos também dessa parte. Aquele homem, ele chegou e quando ele encontrou-se com Jesus, ele já vinha glorificando a Deus e o exaltando com a sua voz. Ele caiu aos pés de Cristo. Olha que coisa interessante. Ele se jogou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele se humilhou. Ele reverenciou ao Senhor Jesus Cristo, se jogando aos seus pés. E com o seu rosto em terra, ele agradecia ao Senhor Jesus. É necessário nós tomarmos a mesma atitude que este homem tomou. Aquele homem reconheceu que o milagre na sua vida só foi possível porque Jesus foi quem realizou o milagre. E ele voltou e jogou-se aos pés de Cristo. E com seu rosto em terra, como sinal de reverência, ele agradecia ao Senhor Jesus pela cura que ele tinha recebido. E um detalhe, diz o texto que aquele homem era samaritano. Ora, se o texto diz que ele era samaritano, nós podemos muito bem entender que os outros 9 eram, quem sabe, judeus, autênticos, né? Porque o samaritano também era judeu, mas tinha lá uma intriga entre eles e eles ficaram divididos. E os samaritanos tinham a fama de serem um povo rebelde, que não tinha a bênção de Deus sobre eles. Mas aquele homem, mesmo sendo um samaritano, ele voltou e ele jogou-se aos pés de Cristo com seu rosto em terra, agradecendo, dando graças ao Senhor pelo que ele fez por ele. E Jesus fez a pergunta que já fizemos aqui, aquele homem, cadê os outros 9? Não foram 10 os que foram curados? E onde estão os outros 9? E Jesus indagou aquele homem dizendo, não houve nenhum que voltasse para glorificar a Deus, senão este estrangeiro. O interessante é que o versículo 19, para finalizar o texto que acabamos de ler, vai deixar algo bem claro. Aqueles 9 homens que não reconheceram que Jesus realizou na vida deles o milagre da cura física, eles perderam o maior milagre, que é a cura espiritual. Porque eles foram curados fisicamente por Jesus e não reconheceram que Jesus os curou e não voltaram para agradecer Jesus pela cura. E eles perderam a maior cura que todos os homens precisam passar por ela, que é a cura espiritual. Porque por mais que todos os homens não sejam leprosos no corpo físico,
todos os homens são leprosos na alma, que a alma está leprosa, doente, por conta do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, todos adquiriram a lepra espiritual, que é o pecado. E se a humanidade não voltar, e se a humanidade não prostrar-se diante do Senhor Jesus com o seu rosto em terra, e reconhecer que Ele e somente Ele tem o poder para curar a lepra espiritual chamada pecado, a humanidade perderá a chance de ser curada do pecado e, consequentemente, de adquirir a vida eterna. É isto que Jesus fala no versículo 19, quando ele diz para aquele homem que voltou e se prostrou aos seus pés, com o rosto em terra, adorou a Ele e lhe deu graças. Jesus disse: levanta-te e vai em paz, porque a tua fé te salvou. Jesus não disse: a tua fé te curou, porque ele já estava curado fisicamente, como estavam os outros 9. Mas agora Jesus lhe oferece um milagre muito maior, que é o milagre da salvação. Para aquele homem, Jesus disse: olha, agora levanta-te, porque tu não somente foi curado da lepra física, mas agora você vai herdar a salvação, porque a tua fé te trouxe até mim, reconhecendo que de mim é que vem a solução para a tua vida por completo. Porque a cura física é muito bom, melhor ainda é a cura espiritual, porque ter a solução para os problemas daqui desta vida é bom, mas ter a solução para o problema da vida eterna é melhor ainda. E a solução para o problema da vida eterna passa pela cura dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados. E para que essa lepra, que é o pecado, seja extirpado da nossa vida, nós não podemos ter apenas Jesus como um curandeiro. Nós devemos ter Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Reconhecer que Ele pode fazer muito mais do que simplesmente uma cura física, que Ele pode fazer. Mas reconhecer que além de curar o corpo, Jesus tem poder para curar a nossa alma. E é o que Ele quer fazer na tua vida. Ele pode muito bem curar a enfermidade que você está passando, Ele tem poder para isso. Agora não faça como aqueles 9 homens que, ao ser curado da doença física, eles nem sequer voltaram para agradecer a Jesus. Não faça isso, não esqueça o que Deus fez por você, mas pelo contrário, que esta enfermidade, quem sabe que você esteja passando, seja uma porta aberta para você ter um encontro com Cristo para a salvação da tua vida. Assim como aconteceu com aquele leproso que voltou. Se ele voltou para agradecer porque ele foi curado da lepra, Jesus agora lhe ofereceu a salvação e demonstrou para ele que pela fé que ele tinha em Cristo, ele agora herdaria a salvação. Já pensou naquele grande dia do juízo, do que todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todas as gerações irão prestar conta diante de Deus? Naquele grande dia, quem sabe esses 9 homens aqui vão estar diante do trono de Deus e serão condenados ao juízo eterno. E quem sabe eles verão aquele outro que voltou para agradecer a Jesus e vai dizer: olha, não adiantou ou não serviu de nada ter sido curado por Jesus naquela época. Bem que nós deveríamos ter voltado para agradecer a Jesus como este samaritano voltou. E agora ele está aí com a sua vida eterna para sempre com Deus. Porque mais importante do que a cura física é a cura da alma. Então nessa tarde, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, quem sabe Jesus já fez muitos milagres na tua vida e você não reconheceu nenhum deles. Mas nessa tarde, siga o exemplo não dos 9 que não voltaram para agradecer, mas tome como exemplo a vida deste homem que voltou para agradecer a Jesus e recebeu como recompensa a vida eterna. E receba Cristo como Salvador, reconheça que Ele já fez muito por você. Ele já curou a sua vida física, mas Ele quer curar agora principalmente a sua vida espiritual.
Receba Cristo como Salvador e reconheça que Ele é o médico dos médicos. Ele tem poder para curar o corpo físico e tem poder para curar a tua alma, o teu espírito. Então receba esta palavra nesta tarde e seja curado por completo, em nome de Jesus. Ó Deus querido e amado, nós apresentamos a Ti, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão, Senhor, quem sabe acamados, hospitalizados, Senhor, que estão clamando por misericórdia a Ti, porque Tu és o médico que cura, Senhor, porque Tu és aquele que tem o poder para realizar o milagre. Te apresentamos, Senhor, aqueles que estão aflitos, nas filas dos hospitais, quem sabe acamados, internados, ó Pai. Te apresentamos cada um daqueles que estão, quem sabe já desenganado pelos médicos aqui da terra. Senhor, estão clamando a Ti porque sabe que Tu podes realizar o milagre. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor os cure. Mas também a nossa oração é para que esses que forem curados voltem para agradecer a Ti, Senhor, para se prostrar aos Teus pés, para colocar com o seu rosto em terra, agradecendo a Ti porque o Senhor os curou. Para que assim também, Senhor, eles reconheçam que o Senhor é aquele que tem o poder para curar o corpo e para curar a alma, para perdoar os pecados. Tem poder para estipar a lepra do corpo físico, mas tem poder para arrancar a lepra da alma, que é o pecado. Senhor, que nesta tarde haja um reconhecimento completo e um clamor a Ti por misericórdia da cura espiritual, da cura física. Então entra com cura, Senhor, na vida dos Teus filhos. Se é cura espiritual, Senhor, vai perdoando os pecados. Se é a cura física, Senhor, vai arrancando a enfermidade, onde quer que ela esteja alojada, Senhor. No estômago, na cabeça, Senhor. Onde quer que esteja alojada a enfermidade, no sangue. Ah, Senhor, vai entrando nos ossos, vai tirando toda a mazela física daqueles que estão nessa tarde ouvindo esta programação. E ao realizar este milagre, Senhor, que os Teus filhos voltem agradecidos, reconhecendo e clamando em alta voz que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor tem poder para realizar o milagre e a cura por completo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Esta é a nossa oração nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém.